Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Que alegria poder estar com você nessa manhã para mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. É desejo do meu coração que você possa crescer um pouco mais na graça, no conhecimento e na sabedoria de Deus. Que todos tenhamos uma ótima aula e que ela seja muito proveitosa para a sua vida, em nome de Jesus. Então, nesse trimestre, dentro do tema geral, a Igreja Eleita, nós vamos abordar o seguinte assunto: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Este é o assunto da nossa lição de hoje. O nosso texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Então vamos ler para nós ganharmos tempo. Como introdução desta aula, quero trazer a seguinte reflexão. Nesta lição, meus irmãos, é descrito a libertação dos pecados como um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas essa libertação nos foi dada. Dada por Deus, tornando assim possível desfrutar de uma nova vida e agora em Cristo Jesus. Nosso primeiro tópico vai nos trazer a seguinte reflexão: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No primeiro parágrafo, nossa condição anterior, e segundo, nossas ofensas e pecados. Antes de abordar o primeiro parágrafo, quero fazer uma observação importante. Existe a necessidade de um novo nascimento como substituição à antiga natureza, à velha natureza. Por quê? Porque o pecado, ele não consiste em ações isoladas. Ele faz parte da natureza. Ele está inserido em nós. Ele está sediado em nós, no ser humano. Isso é uma realidade. Logo, é indispensável a substituição da velha natureza, do velho homem, a natureza pecaminosa, através do novo nascimento, substituindo o velho, o passado, o anterior. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, está descrito: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Jesus falou para Nicodemos: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por isso a necessidade do novo nascimento. Agora nascidos da água e do Espírito. Glórias ao nome do Senhor. Novo nascimento, nova vida, coisas novas.
Vamos para o primeiro parágrafo. Nossa condição anterior a Cristo. Esta condição era de que estávamos mortos. O salário do pecado é a morte. Antes de pecar, lá no jardim do Éden, não havia morte antes do pecado. A morte veio como consequência do pecado. Pecou, como consequência, a morte. Deus, ele alertou antes. Ele disse, olha, se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Logo, se entende que antes de pecar, a morte não existia. Não fazia parte do cenário do homem. Mas, ao pecar, a morte se estabeleceu. E pecar é errar o alvo. E quem vive no erro está em sérios apuros. Por quê? Porque a morte o acompanha. Não somente a morte física, que todos nós estamos sujeitos, mas principalmente a morte eterna, a segunda morte. Portanto, quem está errando o alvo está correndo grande perigo, porque a consequência de errar o alvo é a morte eterna, a segunda morte. Tomemos cuidado. Parágrafo 2º. Nossas ofensas e pecados. Essas ofensas e pecados referem-se às atitudes erradas praticadas, como a imoralidade, o furto, mentira, desobediência e entre outras. Toda essa prática revela que está ocorrendo um erro de alvo. Se andares segundo o curso deste mundo, errar o alvo. Se andares segundo o príncipe das potestades do ar, é errar o alvo. Se andares fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, errar o alvo. Tudo isso, todas essas práticas, essas ações, são ofensas e pecados. E isto é perigoso porque nos afasta da presença de Deus, nos distancia do caminho da verdade e do caminho que conduz ao céu. A síntese desse primeiro tópico. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Este é o resumo. Vamos para o próximo. Este segundo tópico nos descreve o seguinte assunto: vivificados pela graça. Primeiro parágrafo. Alcançados pela misericórdia e do amor divino, vivificados por sua graça e, por fim, exaltados por sua graça. No primeiro parágrafo,
alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Diante desse cenário caótico, que nós já mencionamos, da humanidade como um todo, Deus se mostra misericordioso, alterando esse quadro através do seu infinito amor. A Bíblia enfatiza a magnitude desse amor, dessa misericórdia de Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, está escrito lá: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São novas a cada manhã. A misericórdia de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus alcançou a sua vida, alcançou a sua família, alcançou a sua casa, os seus filhos, os seus pais. A misericórdia de Deus nos alcançou e por isso estamos alegres, porque sabemos que Deus, o seu amor, está em nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus. Fomos alcançados por esta misericórdia. E hoje temos alegria em nossa alma, em nosso espírito, em poder bendizer a Deus. Nos alegrarmos em saber que nós somos amados e que a misericórdia de Deus está sobre nós. Por isso estamos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Próximo parágrafo. Vivificados por sua graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Não éramos merecedores. Não merecíamos, não merecemos e não mereceremos. É favor de Deus. É misericórdia divina. É compaixão de Deus. Mas Cristo nos deu a vida outra vez. Estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida novamente. Hoje nós vivemos esta essência da vida existente em Jesus. Mesmo sem merecermos, mas Ele nos deu a chance, a oportunidade de ter uma nova vida, uma vida diferente, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida com alegria, uma vida com paz. Glória ao nome do Senhor. Nele fomos vivificados sem mérito algum, não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou e nos vivificou, nos deu vida. Glória ao nome do Senhor. Vamos ao próximo. Exaltados por sua graça. O apóstolo Paulo destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais, lugares altos, lugar de uma posição de destaque. Exaltou a nós por seu amor e por sua misericórdia. Efésios 2:6. Isso indica que Deus nos concede os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna, o galardão nos céus. Tudo isso nos foi proporcionado por Ele na cruz do Calvário. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O resumo deste tópico, meus irmãos. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra de misericórdia e do infinito amor de Deus. Esse é o resumo. Vamos ao próximo.
Próximo e último tópico. A salvação não vem das obras. É isso mesmo. Primeiro parágrafo. Graça por meio da salvação. E segundo, obras como evidência da salvação. No primeiro, graça como meio de salvação. Graça, como já afirmamos anteriormente, graça é benefício concedido sem merecimento. Uma observação importante é que a salvação não depende das obras humanas. Efésios 2:8 está descrito que é pela graça que sois salvos, pelo favor que você não merece. Isso por meio da sua fé. Então independe de obras. Salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. Ou seja, somos salvos da condenação à morte eterna. A sentença que tínhamos era: você morrerás. Mas em Cristo, esta sentença foi revogada. Agora, nós temos vida, novas atitudes, novas ações. Há a possibilidade hoje de termos comunhão com Deus, o que não tínhamos anteriormente, mas hoje temos, pela misericórdia divina. Eita, glória! Próximo parágrafo e último. Obras como evidência da salvação. Obras, boas ações, trabalhos sociais, contribuições, entre outros. Tudo isso com a finalidade de ajudar o próximo. Como afirmamos anteriormente, a salvação não depende das obras, dessas boas ações, desses trabalhos sociais, das suas contribuições, das nossas contribuições. Não depende. Não se trata de uma recompensa concedida por um esforço pessoal. Mas, agora, como salvos, somos motivados a andar fazendo boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação que nos foi dada. Existe uma diferença entre eu fazer boas obras na expectativa de receber algo em troca e fazer por prazer, por amor, por sentir-se bem em poder ajudar o próximo, em poder proporcionar ao próximo melhora da sua condição, o prazer de contribuir, o prazer de fazer o bem ao próximo, ao semelhante. Você faz o salvo, ele pratica boas obras, porque ele recebe da parte de Deus este dom, este prazer, esta alegria. Por isso fazemos com amor, porque isto vem do alto, vem de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E não para recebermos algo em troca, na expectativa de recebermos. Não é esta a essência das boas obras. A essência é fazer porque recebemos este dom dos céus, de Deus, em poder amenizar o sofrimento do próximo, em poder contribuir para a sua melhora. Eita! Glória a Deus!
O resumo deste último tópico é: a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom é saber, conhecer estas verdades. E nos alegramos por receber essas bênçãos espirituais vindas do Senhor. Glória a Deus. Conclusão, meus irmãos, da nossa lição de hoje. Éramos condenados à perdição eterna. Já estava sentenciado: certamente morrerás. Estávamos condenados à morte. Mas por um ato de Deus, por meio da sua maravilhosa graça, a salvação nos foi concedida, independente das obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus. Glória a Deus! Oh, como é bom, meus irmãos, fazer parte deste plano tão grandioso. De saber que a nossa sentença era morte, era sofrimento eterno. Mas pela graça divina, hoje temos vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, para que você consiga cada vez mais alcançar, obter dos céus o conhecimento e a sabedoria dessas verdades espirituais, que te traz força, que te traz ânimo, que te traz coragem para prosseguir na caminhada, para você não desistir dos seus objetivos celestiais. Continue firme, caminhando na presença de Deus. Alegra o seu coração, alegra a sua alma. Fortaleça-te no Senhor e na força do seu poder, pois você tem vida, pois você tem nova vida, vida diferente, agora uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E nossa próxima meta, a sua próxima meta, é a lição de número 6. A condição dos gentios sem Deus. É um compromisso. Assuma esse compromisso de cada vez mais se empenhar em conhecer as verdades espirituais. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem